Intro. Você merece mais do que migalhas. Você tem um potencial incrível esperando para ser liberado. Mas me diga, você já se pegou duvidando de si mesmo, mesmo sabendo que poderia alcançar grandes coisas? E se eu te dissesse que 85% das pessoas se sentem assim todos os dias? Está na hora de mudar isso. Imagine acordar todos os dias com uma autoconfiança inabalável, sentindo-se pronto para enfrentar qualquer desafio que a vida coloque em seu caminho. Agora, pense no contraste. Você está cansado de se sentir invisível, ignorado e subestimado? Chegou o momento de virar o jogo e se tornar a pessoa mais confiante da sala. Neste vídeo, vou te mostrar um caminho claro e simples para desbloquear o poder da autoconfiança dentro de você. Fique comigo, porque o que você vai aprender hoje pode transformar sua vida para sempre. Ana, uma jovem profissional que sempre foi extremamente talentosa, mas que frequentemente duvidava de suas próprias habilidades. No trabalho, ela era conhecida por sua dedicação e competência, mas por dentro, Ana se sentia constantemente insegura. Quando surgiam oportunidades de liderar projetos ou se destacar em reuniões, ela se encolhia, permitindo que colegas mais assertivos tomassem a frente. Um dia, após mais uma oportunidade perdida, um mentor perguntou a Ana: por que você continua duvidando de si mesma, quando todos ao seu redor veem seu potencial? Foi nesse momento que Ana percebeu que sua falta de autoconfiança não só estava limitando seu crescimento profissional, mas também sua felicidade pessoal. Ela estava confundindo sua hesitação com humildade, quando na verdade estava deixando a insegurança controlar sua vida. Ainda, muitas pessoas como Ana não entendem o que realmente significa ser autoconfiante. Autoconfiança é a crença em suas próprias capacidades e no valor do que você traz para qualquer situação. Não é sobre saber tudo ou nunca cometer erros, mas sim sobre ter a coragem de enfrentar desafios, aprender com as experiências e se manter firme diante de adversidades. É importante diferenciar a autoconfiança de arrogância. A autoconfiança é silenciosa, estável, enraizada em um senso de autoconhecimento e respeito próprio. Já a arrogância é uma máscara, muitas vezes usada para esconder a insegurança. Enquanto a autoconfiança atrai respeito e confiança dos outros, a arrogância repele e cria barreiras. Quando você compreende o que é autoconfiança, você começa a ver por que ela é tão essencial para o sucesso, tanto pessoal quanto profissional. No ambiente de trabalho, por exemplo, a autoconfiança permite que você se apresente com autoridade, compartilhe ideias com clareza e tome decisões com segurança. Sem ela, é fácil ser subestimado ou ignorado, como Ana muitas vezes foi. Na vida pessoal, a autoconfiança é fundamental para construir relacionamentos saudáveis e significativos, pois permite que você estabeleça limites, comunique suas necessidades e apoie seus parceiros com um senso de segurança interna. Para desenvolver autoconfiança, é crucial reconhecer que ela não é uma qualidade inata que você tem ou não tem. Em vez disso, é uma habilidade que pode ser cultivada e fortalecida ao longo do tempo. Quando você se permite aprender e crescer, aceitando seus erros como parte do processo de crescimento, a autoconfiança começa a florescer. É um processo contínuo, onde você se desafia a sair da sua zona de conforto e a enfrentar seus medos com coragem. A verdadeira autoconfiança nasce do conhecimento de si mesmo, de suas forças, fraquezas, valores e objetivos. É saber que, independentemente do que aconteça, você é capaz de lidar com qualquer situação. Entender o que é autoconfiança, diferenciá-la da arrogância e reconhecer sua importância são passos fundamentais para qualquer jornada de sucesso. Sem essa base sólida, você corre o risco de viver uma vida limitada, cheia de oportunidades perdidas e sonhos não realizados, exatamente como Ana percebeu que estava fazendo. Ao fortalecer sua autoconfiança, você abre portas para um mundo de possibilidades, onde seu valor é reconhecido e suas capacidades são plenamente realizadas. Marcos, um jovem empreendedor cheio de ideias inovadoras, mas que nunca parecia conseguir colocá-las em prática. Sempre que surgia uma oportunidade, ele hesitava. Seus amigos e colegas notavam seu talento e frequentemente o encorajavam a dar o próximo passo, mas ele sempre encontrava uma desculpa para não agir. Ainda não estou pronto, preciso aprender mais, ou, e se eu falhar? O que Marcos não percebia era que essas desculpas eram, na verdade, crenças limitantes profundamente enraizadas em sua mente. Desde a infância, ele ouvirá que sucesso era para poucos, que errar era um fracasso definitivo e que ele nunca seria suficientemente bom. Essas crenças silenciosas moldavam suas ações, impedindo-o de alcançar seu verdadeiro potencial.
Crenças limitantes são pensamentos profundamente enraizados que definem os limites do que acreditamos ser capazes de fazer ou merecer. Eles são como barreiras invisíveis que nos impedem de alcançar nossos objetivos e explorar nosso verdadeiro potencial. Essas crenças negativas são muitas vezes formadas a partir de experiências passadas, comentários de outras pessoas ou mensagens que recebemos ao longo da vida. Elas afetam diretamente nossa autoconfiança, criando um ciclo de autossabotagem onde continuamente duvidamos de nossas habilidades e competências. Se não forem identificadas e desafiadas, essas crenças podem manter você preso em um estado de mediocridade e insatisfação. Ao identificar e desafiar suas crenças limitantes, você abre uma janela de possibilidades ilimitadas. Imagine como seria sua vida se, em vez de acreditar que não sou bom o suficiente, você acreditasse que tenho tudo o que preciso para ter sucesso. Essa mudança de mentalidade pode transformar a maneira como você se aproxima dos desafios, fazendo você enxergar oportunidades onde antes via obstáculos. Identificar essas crenças é o primeiro passo para libertar-se de suas limitações autoimpostas. Com essa clareza, você pode começar a substituir pensamentos negativos por positivos, criando uma mentalidade de crescimento que favorece o sucesso e a realização pessoal. A proposta é simples: adote técnicas práticas para identificar e desafiar suas crenças limitantes. Comece observando seus pensamentos automáticos e identificando padrões negativos. Questione esses pensamentos. Isso é realmente verdade? Existe alguma evidência para apoiar essa crença? O que aconteceria se eu pensasse de forma diferente? Use técnicas como a reestruturação cognitiva para substituir pensamentos negativos por alternativas positivas e mais realistas. Exercícios de visualização e afirmações positivas também são ferramentas poderosas para reprogramar sua mente e criar uma nova narrativa de autoconfiança e capacidade. A prova de que desafiar suas crenças limitantes funciona está em milhares de histórias de pessoas que, ao mudarem suas mentalidades, transformaram suas vidas. Estudos mostram que indivíduos que praticam a reestruturação cognitiva e outros exercícios de mudança de crença experimentam uma maior autoconfiança e um aumento significativo na realização pessoal e profissional. Por exemplo, imagine como a vida de Marcos mudou quando ele decidiu enfrentar suas crenças limitantes de frente. Em vez de se perguntar, e se eu falhar? Ele começou a pensar, e se eu tiver sucesso? Com essa nova mentalidade, Marcos finalmente lançou sua startup, superando desafios com confiança e abrindo portas que antes pareciam inalcançáveis. Pense na história de Clara, uma profissional talentosa que sempre foi tímida em falar em reuniões ou compartilhar suas ideias. Ela acreditava que sua voz não era importante e que suas ideias não eram boas o suficiente. Essas crenças limitantes a mantinham em silêncio, mesmo quando ela tinha soluções brilhantes para oferecer. Um dia, após uma sessão de coaching, Clara decidiu identificar essas crenças e desafiá-las. Ela começou a se perguntar: de onde vem essa ideia de que minha voz não importa? Que evidência eu realmente tenho para isso? Ao desafiar essas crenças, Clara começou a perceber que elas não eram baseadas em fatos, mas em medos e inseguranças antigas. Ela começou a praticar exercícios diários de afirmações positivas e visualizações de sucesso. Em pouco tempo, Clara estava liderando reuniões e apresentando ideias inovadoras que levaram sua equipe a novos patamares de sucesso. Sua transformação foi notável, tudo porque ela teve a coragem de enfrentar suas crenças limitantes e reescrever sua própria história. Essa narrativa mostra que todos nós temos crenças limitantes, mas também temos o poder de transformá-las. Ao identificar e desafiar esses pensamentos, podemos abrir caminho para uma vida mais plena, confiante e realizada, construindo uma base sólida de autoconhecimento, o caminho para a autoconfiança verdadeira. Vamos começar com a história de Lucas, um jovem gestor que, apesar de seu título, constantemente se via perdido ao tomar decisões importantes. Ele sentia que estava sempre atirando no escuro, tentando adivinhar qual seria o melhor curso de ação sem realmente entender suas próprias motivações, valores ou habilidades. Durante uma crise em sua equipe, Lucas percebeu que seu estilo de liderança estava falhando, não porque ele não tinha habilidades técnicas, mas porque não conhecia a si mesmo. Ele não entendia suas forças e fraquezas, o que o impedia de liderar com confiança e clareza. Foi somente após um processo profundo de autoconhecimento que Lucas começou a liderar de maneira mais eficaz, influenciando sua equipe de forma positiva e inspiradora.
Existe uma grande diferença entre liderar com autoconhecimento e liderar sem essa base sólida. O jeito errado de pensar é acreditar que você pode liderar efetivamente apenas com habilidades técnicas ou conhecimento externo. Sem entender suas próprias forças, você pode acabar tentando se encaixar em moldes que não combinam com seu verdadeiro eu, resultando em decisões fracas e falta de autenticidade. Em contraste, o jeito certo de liderar começa com um profundo entendimento de quem você é. Conhecer suas forças e fraquezas permite que você utilize suas habilidades únicas e compense suas limitações, criando uma liderança mais autêntica e eficaz. Essa clareza também facilita o estabelecimento de uma comunicação honesta e aberta, que é essencial para inspirar e influenciar os outros positivamente. Não desenvolver um autoconhecimento sólido pode levar a várias consequências negativas, especialmente em contextos de liderança. Por exemplo, líderes que não conhecem suas próprias fraquezas podem reagir defensivamente ao feedback, ver suas equipes como ameaças em vez de aliados, ou até mesmo tomar decisões impulsivas que causam danos a longo prazo. Além disso, a falta de autoconhecimento pode gerar insegurança e medo de tomar decisões, resultando em uma liderança vacilante e inconsistente que mina a confiança da equipe. Sem uma base de autoconhecimento, o líder corre o risco de se tornar autocrático ou excessivamente dependente das opiniões dos outros, perdendo a capacidade de influenciar de forma positiva e eficaz. Por outro lado, líderes que investem no autoconhecimento colhem inúmeros benefícios tangíveis. Eles são capazes de liderar com mais confiança, porque entendem não apenas suas habilidades, mas também como utilizá-las de maneira eficaz em diferentes situações. O autoconhecimento permite que você se posicione de forma mais estratégica, evitando armadilhas comuns e se mantendo alinhado com seus valores e objetivos. Líderes que se conhecem profundamente são vistos como mais autênticos e confiáveis por suas equipes, o que facilita a construção de relacionamentos positivos e influentes. Esses líderes também são mais resilientes, pois têm uma compreensão clara de suas reações emocionais e podem gerenciá-las de maneira eficaz, criando um ambiente de trabalho mais estável e produtivo. Para aumentar o autoconhecimento, existem várias ferramentas e técnicas que você pode utilizar. Por exemplo, a prática de reflexões diárias, como manter um diário, permite que você examine seus pensamentos, emoções e ações regularmente, identificando padrões que podem estar limitando sua eficácia. Testes de personalidade, como o MBTI ou o Enneagrama, oferecem insights sobre suas preferências e comportamentos naturais, ajudando a entender melhor como você interage com os outros. Sessões de feedback 360 graus, onde colegas e subordinados oferecem feedback honesto sobre seu desempenho, também são extremamente valiosas para identificar pontos cegos. Imagine a diferença que essas práticas fizeram para Lucas. Ao usar essas ferramentas, ele foi capaz de descobrir que sua maior força era a empatia, mas também que sua maior fraqueza era evitar conflitos. Com essa clareza, ele começou a desenvolver uma abordagem mais equilibrada para a liderança, influenciando sua equipe com confiança e eficácia. Concluir sua jornada para se tornar um líder eficaz começa com o autoconhecimento. Entender suas forças e fraquezas é fundamental para influenciar de forma positiva e liderar com impacto. Quando você se conhece bem, pode usar suas habilidades de maneira mais estratégica e inspiradora, levando sua equipe a alcançar grandes realizações e a prosperar em qualquer ambiente. Desenvolvendo um mindset positivo e resiliente, o caminho para a autoconfiança inabalável. No cenário atual, cheio de desafios e incertezas, desenvolver um mindset positivo e resiliente não é apenas uma vantagem, é uma necessidade vital. A mentalidade positiva e a resiliência são as bases sobre as quais você constrói sua autoconfiança. Muitas pessoas conhecem os conceitos de pensamento positivo e resiliência, mas poucas os aplicam efetivamente em suas vidas diárias. E é aí que a transformação real acontece. Não basta saber, é crucial transformar esse conhecimento em ação. Quando você adota um mindset positivo e resiliente, você se arma contra as adversidades da vida, pronto para enfrentar cada obstáculo com coragem e otimismo. Agora, imagine por um momento que você está diante de uma grande oportunidade, talvez uma promoção no trabalho, um novo relacionamento ou uma mudança de vida importante. O medo de não estar pronto ou de falhar pode paralisá-lo. Mas se você não aplicar agora o que aprendeu sobre desenvolver um mindset positivo e resiliente, você corre o risco de perder essa oportunidade.
E oportunidades como essas não aparecem todos os dias. O tempo para agir é agora. Cada momento que você espera é uma chance a menos de transformar sua vida de forma positiva e significativa. Por que é tão crucial aplicar o que você aprendeu sobre pensamento positivo e resiliência agora? Porque essas habilidades não só aumentam sua autoconfiança, mas também mudam completamente a forma como você lida com desafios e adversidades. Um mindset positivo ajuda a manter o foco em soluções, não em problemas, enquanto a resiliência permite que você se recupere rapidamente dos contratempos, mantendo-se motivado e determinado. Aplicar essas habilidades imediatamente terá um impacto profundo em sua vida, desde o seu desempenho no trabalho até a qualidade de seus relacionamentos pessoais. Talvez você esteja pensando, mas eu não sou uma pessoa naturalmente positiva, ou eu não sei como ser resiliente diante de tanta dificuldade. A verdade é que ninguém nasce resiliente ou otimista. Essas são habilidades que podem ser cultivadas e fortalecidas com prática. Comece com pequenas mudanças diárias, como substituir pensamentos negativos por afirmativas positivas, ou refletir sobre as lições aprendidas após um fracasso. A resiliência não é sobre nunca falhar, mas sim sobre sempre se levantar. Você não precisa ser perfeito, apenas precisa começar. A mensagem é clara: para transformar conhecimento em resultados práticos, é essencial agir agora. Adotar um mindset positivo e cultivar a resiliência não é algo que deve ser adiado. A cada dia que passa sem praticar essas habilidades é uma oportunidade perdida para construir uma autoconfiança inabalável e uma vida cheia de realizações. O verdadeiro inimigo aqui é a procrastinação e o medo de agir. Eles nos mantêm presos em um ciclo de inação, alimentando dúvidas e inseguranças. Mas imagine o que você poderia alcançar se superasse esses obstáculos mentais. Juntos, podemos combater esse inimigo comum e construir uma vida baseada em ação positiva e resiliência. Cada pequeno passo em direção ao crescimento pessoal é uma vitória sobre a procrastinação e o medo. Para desenvolver um mindset positivo e resiliente, comece com práticas diárias simples. Faça uma lista de afirmações positivas todas as manhãs, reflita sobre 3 coisas pelas quais você é grato antes de dormir, e pratique a visualização de seus objetivos como já alcançados. Quando enfrentar um desafio, pergunte-se: o que posso aprender com isso? Ou, como posso me recuperar e seguir em frente? Faça isso consistentemente e você começará a notar uma mudança significativa em sua autoconfiança e na forma como enfrenta os desafios da vida. A ação começa agora, não perca tempo, comece a construir sua autoconfiança hoje. Intro. Você merece mais do que migalhas. Você tem um potencial incrível esperando para ser liberado. Mas me diga, você já se pegou a arte da autoafirmação e do autoelogio, construindo uma autoconfiança inabalável. Imagine viver constantemente se criticando, sempre se sentindo inadequado e inseguro, comparado a ter um método simples para cultivar uma autoconfiança inabalável todos os dias. A maioria das pessoas passa por momentos em que se sente mal consigo mesma, permitindo que pensamentos negativos e dúvidas tomem conta de sua mente. Mas, e se houvesse uma maneira de transformar esses pensamentos negativos em afirmações positivas que fortalecem a sua autoconfiança e melhoram a sua visão de si mesmo? A autoafirmação e o autoelogio, quando praticados corretamente, são ferramentas poderosas que podem mudar a forma como você se vê e como enfrenta os desafios da vida. Enquanto o jeito errado é ignorar esses pensamentos negativos ou afundar neles, o jeito certo é substituí-los por afirmações positivas que refletem seu verdadeiro potencial. Jeito certo e jeito errado de fazer. O jeito errado de abordar o autoelogio e a autoafirmação é usar essas técnicas de forma superficial ou exagerada, o que pode levar ao narcisismo ou à autoilusão. Algumas pessoas acreditam que ao repetir declarações positivas exageradas, como "eu sou o melhor do mundo", estarão construindo sua autoconfiança, mas, na verdade, isso pode criar um falso senso de superioridade e desconexão da realidade. Em contraste, o jeito certo de usar autoafirmações é ancorá-las na verdade e na realidade. Em vez de dizer "eu sou o melhor do mundo", uma autoafirmação eficaz seria: "eu sou capaz e tenho habilidades únicas que me permitem crescer e aprender todos os dias". Ao usar autoelogio e autoafirmações de maneira autêntica e fundamentada, você não só constrói uma autoconfiança genuína, mas também mantém um senso de humildade e realidade. O que evitar? Evite cair na armadilha de transformar o autoelogio em um comportamento narcisista.
O narcisismo é caracterizado por uma necessidade constante de validação externa e uma visão inflada de si mesmo, que muitas vezes é desconectada da realidade. A prática de autoelogio não deve ser usada para se colocar acima dos outros, mas para reconhecer suas próprias qualidades de maneira honesta e autêntica. Outra armadilha comum é a prática superficial de autoafirmações sem realmente acreditar nelas. Se você simplesmente repetir frases sem um compromisso emocional real, as autoafirmações não terão o impacto desejado. Concentre-se em afirmações que ressoam profundamente com suas experiências e objetivos, e faça disso uma prática consciente e intencional. O que você acha dessa abordagem sobre a diferença entre autoconfiança e narcisismo? Você já se encontrou usando autoafirmações de forma superficial? Como você poderia ajustá-las para serem mais impactantes? Você pode estar pensando, mas eu não tenho tempo para ficar repetindo afirmações positivas o dia todo, ou isso não parece funcionar para mim. A realidade é que a prática de autoafirmações não precisa ser demorada ou complicada. Você pode integrá-las facilmente em sua rotina diária. Por exemplo, enquanto escova os dentes pela manhã, repita para si mesmo uma afirmação positiva, ou enquanto dirige para o trabalho, diga em voz alta algo que aprecia em si mesmo. Pequenas práticas diárias consistentes e intencionais podem ter um impacto profundo ao longo do tempo. Além disso, a ciência apoia o uso de autoafirmações. Estudos mostram que elas podem reduzir o estresse, aumentar a autoestima e melhorar o desempenho em situações desafiadoras. Ao usar a abordagem correta de autoafirmações, você pode experimentar um alívio imediato na sua ansiedade e insegurança. Imagine substituir um pensamento negativo, como eu nunca serei bom o suficiente por eu sou uma pessoa em crescimento e estou aprendendo a cada dia. Esse simples ato de reformular seus pensamentos pode mudar instantaneamente sua perspectiva e dar-lhe um senso de controle e clareza. Sentir que você tem o poder de moldar seus próprios pensamentos e sentimentos é um grande passo para construir uma autoconfiança sólida. Além do alívio, você ganhará uma nova perspectiva sobre si mesmo. Com cada afirmação positiva, você está criando uma nova narrativa interna, uma que é fundamentada na verdade e na positividade. Isso resulta em uma sensação imediata de autoaceitação e coragem para enfrentar novos desafios. Quando você começa a acreditar em seu próprio valor e capacidade, o mundo ao seu redor começa a responder a essa energia positiva. As oportunidades parecem mais acessíveis, e você se sente mais preparado para agarrá-las. Você acha que pequenas mudanças diárias como essas poderiam ter um impacto real em sua vida? Quais autoafirmações você acha que seriam mais eficazes para a sua situação atual? O verdadeiro inimigo aqui é a voz interna crítica que constantemente sabota seu progresso e mina sua confiança. Essa voz diz que você não é bom o suficiente, que nunca será capaz ou que não merece sucesso. Mas juntos podemos combater essa voz, substituindo-a por uma narrativa positiva e fortalecedora. Com prática diária e comprometimento, você pode transformar seu diálogo interno e, assim, mudar sua vida. A autoconfiança não é construída em um dia, mas com pequenos passos consistentes que combatem o inimigo da autocrítica. Com essas estratégias e práticas, você pode começar hoje mesmo a fortalecer sua autoconfiança de uma forma saudável e positiva. O que você acha de dar esse primeiro passo agora? Estabelecendo metas realistas e alcançáveis, o caminho para fortalecer sua autoconfiança. Vamos começar com a história de Laura, uma jovem profissional cheia de ambição. Ela sempre foi motivada e determinada, mas frequentemente se sentia desanimada porque suas metas pareciam sempre fora de alcance. Laura estabelecia objetivos grandiosos, como conseguir uma promoção em 6 meses, ou perder 15 quilos em um mês. Quando o tempo passava e ela não via os resultados desejados, sentia-se derrotada e sua autoconfiança sofria um golpe. Um dia, durante uma conversa com um mentor, Laura aprendeu a importância de definir metas realistas e alcançáveis. Em vez de metas gigantescas, ela começou a focar em pequenos passos, como completar um curso de aperfeiçoamento ou perder 2 quilos em um mês. Ao alcançar esses pequenos sucessos, ela começou a sentir um aumento em sua autoconfiança e motivação. Jeito certo e jeito errado de fazer ou pensar. O jeito errado de definir metas é focar apenas em grandes objetivos sem considerar a viabilidade ou o tempo necessário para alcançá-los. Quando você estabelece metas inatingíveis, você se prepara para a decepção e o fracasso, o que pode minar sua autoconfiança ao longo do tempo.
Além disso, a ausência de um plano claro e passos intermediários pode fazer com que o objetivo pareça esmagador e inalcançável. Em contraste, o jeito certo é definir metas realistas e específicas, que sejam desafiadoras, mas também alcançáveis. Isso pode significar dividir um grande objetivo em etapas menores e mais gerenciáveis, como melhorar minhas habilidades de comunicação ao concluir um workshop de oratória, em vez de ser um orador público renomado em um ano. Essas metas menores são mais fáceis de atingir e fornecem uma sensação de realização, que é essencial para fortalecer a autoconfiança. O que você acha desse contraste? Você já se pegou definindo metas que eram grandes demais para serem alcançadas? Como isso afetou sua confiança? O que evitar para não piorar a situação? Evite definir metas vagas ou sem prazos claros, como quero ser mais saudável ou quero ser bem-sucedido. Metas assim não fornecem um caminho claro ou um critério de sucesso, o que pode resultar em frustração e desmotivação. Outra armadilha comum é comparar seus progressos com o dos outros. Cada pessoa tem seu próprio ritmo e jornada, e a comparação constante pode levar à insatisfação e à dúvida. Em vez disso, foque em seu próprio progresso e nas pequenas vitórias que você alcança ao longo do caminho. Definir metas que são realistas para sua situação e contexto atual é fundamental para manter sua motivação e autoconfiança em alta. Você já estabeleceu metas que eram vagas ou imprecisas? Como isso afetou sua capacidade de alcançá-las e sua autoconfiança? Imagine que seu objetivo é melhorar sua saúde física. Em vez de definir uma meta vaga como ficar em forma, você poderia estabelecer uma meta mais clara e alcançável, como caminhar 30 minutos por dia, 3 vezes por semana, durante um mês. Esta meta é específica, mensurável e realista. Ao cumprir esse objetivo, você sente uma sensação imediata de realização, o que fortalece sua confiança em sua capacidade de continuar avançando. À medida que sua confiança aumenta, você pode começar a definir metas mais ambiciosas, como correr 5 quilômetros sem parar em 3 meses. Essa abordagem progressiva não só ajuda a construir sua autoconfiança, mas também mantém sua motivação alta ao longo do tempo. Definir metas realistas e alcançáveis é essencial para construir e fortalecer sua autoconfiança. Quando você estabelece metas que são claras, específicas e atingíveis, cada pequeno sucesso se torna um tijolo na construção de sua autoconfiança. A importância de celebrar essas pequenas vitórias não pode ser subestimada. Elas servem como lembretes tangíveis de que você é capaz de alcançar o que se propõe a fazer. Além disso, usar ferramentas para monitorar seu progresso, como diários, aplicativos ou tabelas de metas, pode ajudá-lo a manter o foco e a motivação. Lembre-se, o caminho para grandes realizações é pavimentado com pequenas vitórias. Mantenha suas metas realistas, celebre cada conquista e observe sua confiança crescer. Você já experimentou o poder de definir metas pequenas e alcançáveis? Como isso impactou sua jornada de autoconfiança? Lidando com medo e autocrítica, transformando obstáculos em oportunidades para crescimento. Enfrentar o medo e a autocrítica pode parecer um desafio enorme, mas os benefícios a longo prazo são incontestáveis. Quando você aprende a gerenciar esses sentimentos, não apenas diminui sua ansiedade e insegurança, mas também fortalece sua autoconfiança e resiliência emocional. Com o tempo, essa habilidade de transformar o medo em motivação torna-se um diferencial poderoso que o ajuda a alcançar seus objetivos mais ambiciosos, tanto na vida pessoal quanto na profissional. Imagine poder entrar em qualquer situação, seja uma apresentação importante ou uma conversa difícil, com a confiança de que você pode enfrentar qualquer desafio com clareza e coragem. Isso não só melhora seu desempenho, mas também aumenta sua autoestima e satisfação com a vida. Uma objeção comum que muitos têm ao abordar o medo é acreditar que se eles simplesmente evitarem situações assustadoras, o medo desaparecerá. Mas a verdade é que evitar o medo apenas o fortalece. Quando você evita enfrentar algo que o assusta, você está reforçando a ideia de que essa situação é verdadeiramente ameaçadora e perigosa, o que só aumenta sua ansiedade a longo prazo. Em vez disso, aprender a enfrentar o medo diretamente, com estratégias e técnicas específicas, pode ajudá-lo a ver que o medo é uma emoção normal e que, na maioria das vezes, não é um reflexo preciso da realidade. Usar o medo como um guia para o crescimento pessoal pode mudar completamente sua perspectiva e abrir novas oportunidades de desenvolvimento. Você já se pegou evitando uma situação por medo, apenas para sentir ainda mais ansiedade depois?
Como seria se você decidisse enfrentar esse medo de frente e transformá-lo em uma fonte de motivação? Vivemos em um mundo onde a pressão para ser perfeito é constante, tanto no ambiente de trabalho quanto na vida pessoal. Essa pressão pode gerar um ciclo de medo e autocrítica, onde nos questionamos constantemente e duvidamos de nossas habilidades. O medo de falhar, de não ser bom o suficiente ou de ser julgado pode paralisar, levando à inação e ao sentimento de incapacidade. No entanto, enfrentar esses medos é essencial para romper esse ciclo negativo e construir uma vida de confiança e realização. Entender que o medo é apenas uma resposta emocional natural a situações desconhecidas ou desafiadoras pode ser o primeiro passo para transformá-lo em uma ferramenta poderosa de crescimento. O problema com o medo e a autocrítica é que eles são como um veneno lento para a mente e o espírito. Quando deixados sem controle, eles podem corroer sua autoconfiança e impedir que você aproveite as oportunidades que aparecem. Medo e autocrítica constante fazem com que você questione suas capacidades e se sinta inadequado, mesmo quando tem todas as habilidades e qualidades necessárias para ter sucesso. Além disso, essa autocrítica pode ser tão debilitante que você começa a evitar qualquer situação que possa desencadear esses sentimentos, limitando seu crescimento e potencial. Você já sentiu que seu medo e autocrítica o impedem de aproveitar uma oportunidade que poderia mudar sua vida? O que aconteceria se, em vez de evitar essa oportunidade, você decidisse usá-la como um trampolim para o crescimento? É inevitável que, se você não aprender a gerenciar seu medo e autocrítica, continuará preso em um ciclo de autossabotagem e inação. No entanto, ao aprender a transformar esses sentimentos em motivação, você não só quebra esse ciclo, mas também se posiciona para alcançar novos níveis de sucesso e autoconfiança. A realidade é que o medo nunca desaparecerá completamente, mas você pode aprender a usá-lo a seu favor, como uma ferramenta para identificar áreas de crescimento e oportunidades para se fortalecer. Para lidar com o medo e a autocrítica, é essencial adotar um plano prático e estruturado. Primeiro, comece reconhecendo seus medos e pensamentos críticos quando eles surgirem. Use técnicas como a reestruturação cognitiva para desafiar esses pensamentos e questionar sua veracidade. Pergunte a si mesmo: essa crença é baseada em fatos ou em suposições? Em seguida, pratique técnicas de exposição gradual, colocando-se em situações que normalmente causariam medo ou insegurança, mas de maneira controlada e progressiva. Ao enfrentar esses desafios de frente, você começa a construir resiliência e confiança. Além disso, use exercícios de mindfulness e meditação para manter uma perspectiva equilibrada e reduzir a reatividade emocional. Esses passos simples, mas poderosos, podem ajudá-lo a transformar o medo em uma força motivadora. Como você reagiria a uma situação desafiadora se soubesse que o medo não é seu inimigo, mas um aliado que aponta o caminho para o crescimento? Você está disposto a experimentar essas técnicas para ver a diferença que elas podem fazer? Essas estratégias são cruciais porque fornecem ferramentas práticas para transformar o medo e a autocrítica de obstáculos em oportunidades. Quando você aprende a gerenciar suas emoções e pensamentos de maneira eficaz, você está essencialmente reescrevendo seu próprio roteiro mental, movendo-se de um lugar de dúvida e insegurança para um lugar de confiança e determinação. Não se trata de eliminar o medo, mas de aprender a viver com ele de uma forma que o fortaleça. A autoconfiança não vem da ausência de medo, mas da coragem de enfrentá-lo e de crescer através dele. Em resumo, lidar com o medo e a autocrítica é um processo contínuo que exige prática e paciência. No entanto, ao aplicar técnicas de reestruturação cognitiva, exposição gradual e mindfulness, você pode começar a transformar esses desafios em uma fonte de motivação e autoconfiança. Cada pequeno passo que você dá em direção ao enfrentamento do medo é um passo em direção ao seu crescimento pessoal e ao fortalecimento de sua resiliência. Ao adotar essas estratégias, você começa a ver o medo não como uma barreira, mas como uma oportunidade para se tornar mais forte e mais confiante. Qual caminho você escolherá? Continuar permitindo que o medo e a autocrítica limitem suas oportunidades, ou adotar essas técnicas para transformá-los em aliados no seu crescimento? A arte da autoafirmação e do autoelogio, construindo uma autoconfiança inabalável. Imagine viver constantemente se criticando, sempre se sentindo inadequado e inseguro, comparado a ter um método simples para cultivar uma autoconfiança inabalável todos os dias. A maioria das pessoas passa por momentos em que se sente mal consigo mesma, permitindo que pensamentos negativos e dúvidas tomem conta de sua mente.
Mas, e se houvesse uma maneira de transformar esses pensamentos negativos em afirmações positivas que fortalecem a sua autoconfiança e melhoram a sua visão de si mesmo? A autoafirmação e o autoelogio, quando praticados corretamente, são ferramentas poderosas que podem mudar a forma como você se vê e como enfrenta os desafios da vida. Enquanto o jeito errado é ignorar esses pensamentos negativos ou afundar neles, o jeito certo é substituí-los por afirmações positivas que refletem seu verdadeiro potencial. Jeito certo e jeito errado de fazer. O jeito errado de abordar o autoelogio e a autoafirmação é usar essas técnicas de forma superficial ou exagerada, o que pode levar ao narcisismo ou à autoilusão. Algumas pessoas acreditam que ao repetir declarações positivas exageradas, como "eu sou o melhor do mundo", estarão construindo sua autoconfiança, mas, na verdade, isso pode criar um falso senso de superioridade e desconexão da realidade. Em contraste, o jeito certo de usar autoafirmações é ancorá-las na verdade e na realidade. Em vez de dizer "eu sou o melhor do mundo", uma autoafirmação eficaz seria: "eu sou capaz e tenho habilidades únicas que me permitem crescer e aprender todos os dias". Ao usar autoelogio e autoafirmações de maneira autêntica e fundamentada, você não só constrói uma autoconfiança genuína, mas também mantém um senso de humildade e realidade. O que evitar? Evite cair na armadilha de transformar o autoelogio em um comportamento narcisista. O narcisismo é caracterizado por uma necessidade constante de validação externa e uma visão inflada de si mesmo, que muitas vezes é desconectada da realidade. A prática de autoelogio não deve ser usada para se colocar acima dos outros, mas para reconhecer suas próprias qualidades de maneira honesta e autêntica. Outra armadilha comum é a prática superficial de autoafirmações sem realmente acreditar nelas. Se você simplesmente repetir frases sem um compromisso emocional real, as autoafirmações não terão o impacto desejado. Concentre-se em afirmações que ressoam profundamente com suas experiências e objetivos, e faça disso uma prática consciente e intencional. O que você acha dessa abordagem sobre a diferença entre autoconfiança e narcisismo? Você já se encontrou usando autoafirmações de forma superficial? Como você poderia ajustá-las para serem mais impactantes? Você pode estar pensando: "mas eu não tenho tempo para ficar repetindo afirmações positivas o dia todo", ou "isso não parece funcionar para mim". A realidade é que a prática de autoafirmações não precisa ser demorada ou complicada. Você pode integrá-las facilmente em sua rotina diária. Por exemplo, enquanto escova os dentes pela manhã, repita para si mesmo uma afirmação positiva, ou enquanto dirige para o trabalho, diga em voz alta algo que aprecia em si mesmo. Pequenas práticas diárias consistentes e intencionais podem ter um impacto profundo ao longo do tempo. Além disso, a ciência apoia o uso de autoafirmações. Estudos mostram que elas podem reduzir o estresse, aumentar a autoestima e melhorar o desempenho em situações desafiadoras. Ao usar a abordagem correta de autoafirmações, você pode experimentar um alívio imediato na sua ansiedade e insegurança. Imagine substituir um pensamento negativo, como "eu nunca serei bom o suficiente" por "eu sou uma pessoa em crescimento e estou aprendendo a cada dia". Esse simples ato de reformular seus pensamentos pode mudar instantaneamente sua perspectiva e dar-lhe um senso de controle e clareza. Sentir que você tem o poder de moldar seus próprios pensamentos e sentimentos é um grande passo para construir uma autoconfiança sólida. Além do alívio, você ganhará uma nova perspectiva sobre si mesmo. Com cada afirmação positiva, você está criando uma nova narrativa interna, uma que é fundamentada na verdade e na positividade. Isso resulta em uma sensação imediata de autoaceitação e coragem para enfrentar novos desafios. Quando você começa a acreditar em seu próprio valor e capacidade, o mundo ao seu redor começa a responder a essa energia positiva. As oportunidades parecem mais acessíveis, e você se sente mais preparado para agarrá-las. Você acha que pequenas mudanças diárias como essas poderiam ter um impacto real em sua vida? Quais autoafirmações você acha que seriam mais eficazes para a sua situação atual? O verdadeiro inimigo aqui é a voz interna crítica que constantemente sabota seu progresso e mina sua confiança. Essa voz diz que você não é bom o suficiente, que nunca será capaz ou que não merece sucesso. Mas juntos podemos combater essa voz, substituindo-a por uma narrativa positiva e fortalecedora. Com prática diária e comprometimento, você pode transformar seu diálogo interno e, assim, mudar sua vida. A autoconfiança não é construída em um dia,
mas com pequenos passos consistentes que combatem o inimigo da autocrítica. Com essas estratégias e práticas, você pode começar hoje mesmo a fortalecer sua autoconfiança de uma forma saudável e positiva. O que você acha de dar esse primeiro passo agora? Estabelecendo metas realistas e alcançáveis, o caminho para fortalecer sua autoconfiança. Vamos começar com a história de Laura, uma jovem profissional cheia de ambição. Ela sempre foi motivada e determinada, mas frequentemente se sentia desanimada porque suas metas pareciam sempre fora de alcance. Laura estabelecia objetivos grandiosos, como conseguir uma promoção em 6 meses ou perder 15 quilos em um mês. Quando o tempo passava e ela não via os resultados desejados, sentia-se derrotada e sua autoconfiança sofria um golpe. Um dia, durante uma conversa com um mentor, Laura aprendeu a importância de definir metas realistas e alcançáveis. Em vez de metas gigantescas, ela começou a focar em pequenos passos, como completar um curso de aperfeiçoamento ou perder 2 quilos em um mês. Ao alcançar esses pequenos sucessos, ela começou a sentir um aumento em sua autoconfiança e motivação. Jeito certo e jeito errado de fazer ou pensar. O jeito errado de definir metas é focar apenas em grandes objetivos sem considerar a viabilidade ou o tempo necessário para alcançá-los. Quando você estabelece metas inatingíveis, você se prepara para a decepção e o fracasso, o que pode minar sua autoconfiança ao longo do tempo. Além disso, a ausência de um plano claro e passos intermediários pode fazer com que o objetivo pareça esmagador e inalcançável. Em contraste, o jeito certo é definir metas realistas e específicas, que sejam desafiadoras, mas também alcançáveis. Isso pode significar dividir um grande objetivo em etapas menores e mais gerenciáveis, como melhorar minhas habilidades de comunicação ao concluir um workshop de oratória, em vez de ser um orador público renomado em um ano. Essas metas menores são mais fáceis de atingir e fornecem uma sensação de realização, que é essencial para fortalecer a autoconfiança. O que você acha desse contraste? Você já se pegou definindo metas que eram grandes demais para serem alcançadas? Como isso afetou sua confiança? O que evitar para não piorar a situação? Evite definir metas vagas ou sem prazos claros, como quero ser mais saudável ou quero ser bem-sucedido. Metas assim não fornecem um caminho claro ou um critério de sucesso, o que pode resultar em frustração e desmotivação. Outra armadilha comum é comparar seus progressos com o dos outros. Cada pessoa tem seu próprio ritmo e jornada, e a comparação constante pode levar à insatisfação e à dúvida. Em vez disso, foque em seu próprio progresso e nas pequenas vitórias que você alcança ao longo do caminho. Definir metas que são realistas para sua situação e contexto atual é fundamental para manter sua motivação e autoconfiança em alta. Você já estabeleceu metas que eram vagas ou imprecisas? Como isso afetou sua capacidade de alcançá-las e sua autoconfiança? Imagine que seu objetivo é melhorar sua saúde física. Em vez de definir uma meta vaga como ficar em forma, você poderia estabelecer uma meta mais clara e alcançável, como caminhar 30 minutos por dia, 3 vezes por semana, durante um mês. Esta meta é específica, mensurável e realista. Ao cumprir esse objetivo, você sente uma sensação imediata de realização, o que fortalece sua confiança em sua capacidade de continuar avançando. À medida que sua confiança aumenta, você pode começar a definir metas mais ambiciosas, como correr 5 quilômetros sem parar em 3 meses. Essa abordagem progressiva não só ajuda a construir sua autoconfiança, mas também mantém sua motivação alta ao longo do tempo. Definir metas realistas e alcançáveis é essencial para construir e fortalecer sua autoconfiança. Quando você estabelece metas que são claras, específicas e atingíveis, cada pequeno sucesso se torna um tijolo na construção de sua autoconfiança. A importância de celebrar essas pequenas vitórias não pode ser subestimada. Elas servem como lembretes tangíveis de que você é capaz de alcançar o que se propõe a fazer. Além disso, usar ferramentas para monitorar seu progresso, como diários, aplicativos ou tabelas de metas, pode ajudá-lo a manter o foco e a motivação. Lembre-se, o caminho para grandes realizações é pavimentado com pequenas vitórias. Mantenha suas metas realistas, celebre cada conquista e observe sua confiança crescer. Você já experimentou o poder de definir metas pequenas e alcançáveis? Como isso impactou sua jornada de autoconfiança? Lidando com medo e autocrítica, transformando obstáculos em oportunidades para crescimento.
Enfrentar o medo e a autocrítica pode parecer um desafio enorme, mas os benefícios a longo prazo são incontestáveis. Quando você aprende a gerenciar esses sentimentos, não apenas diminui sua ansiedade e insegurança, mas também fortalece sua autoconfiança e resiliência emocional. Com o tempo, essa habilidade de transformar o medo em motivação torna-se um diferencial poderoso que o ajuda a alcançar seus objetivos mais ambiciosos, tanto na vida pessoal quanto na profissional. Imagine poder entrar em qualquer situação, seja uma apresentação importante ou uma conversa difícil, com a confiança de que você pode enfrentar qualquer desafio com clareza e coragem. Isso não só melhora seu desempenho, mas também aumenta sua autoestima e satisfação com a vida. Uma objeção comum que muitos têm ao abordar o medo é acreditar que se eles simplesmente evitarem situações assustadoras, o medo desaparecerá. Mas a verdade é que evitar o medo apenas o fortalece. Quando você evita enfrentar algo que o assusta, você está reforçando a ideia de que essa situação é verdadeiramente ameaçadora e perigosa, o que só aumenta sua ansiedade a longo prazo. Em vez disso, aprender a enfrentar o medo diretamente, com estratégias e técnicas específicas, pode ajudá-lo a ver que o medo é uma emoção normal e que, na maioria das vezes, não é um reflexo preciso da realidade. Usar o medo como um guia para o crescimento pessoal pode mudar completamente sua perspectiva e abrir novas oportunidades de desenvolvimento. Você já se pegou evitando uma situação por medo, apenas para sentir ainda mais ansiedade depois? Como seria se você decidisse enfrentar esse medo de frente e transformá-lo em uma fonte de motivação? Vivemos em um mundo onde a pressão para ser perfeito é constante, tanto no ambiente de trabalho quanto na vida pessoal. Essa pressão pode gerar um ciclo de medo e autocrítica, onde nos questionamos constantemente e duvidamos de nossas habilidades. O medo de falhar, de não ser bom o suficiente ou de ser julgado pode paralisar, levando à inação e ao sentimento de incapacidade. No entanto, enfrentar esses medos é essencial para romper esse ciclo negativo e construir uma vida de confiança e realização. Entender que o medo é apenas uma resposta emocional natural a situações desconhecidas ou desafiadoras pode ser o primeiro passo para transformá-lo em uma ferramenta poderosa de crescimento. O problema com o medo e a autocrítica é que eles são como um veneno lento para a mente e o espírito. Quando deixados sem controle, eles podem corroer sua autoconfiança e impedir que você aproveite as oportunidades que aparecem. Medo e autocrítica constante fazem com que você questione suas capacidades e se sinta inadequado, mesmo quando tem todas as habilidades e qualidades necessárias para ter sucesso. Além disso, essa autocrítica pode ser tão debilitante que você começa a evitar qualquer situação que possa desencadear esses sentimentos, limitando seu crescimento e potencial. Você já sentiu que seu medo e autocrítica o impedem de aproveitar uma oportunidade que poderia mudar sua vida? O que aconteceria se, em vez de evitar essa oportunidade, você decidisse usá-la como um trampolim para o crescimento? É inevitável que, se você não aprender a gerenciar seu medo e autocrítica, continuará preso em um ciclo de autossabotagem e inação. No entanto, ao aprender a transformar esses sentimentos em motivação, você não só quebra esse ciclo, mas também se posiciona para alcançar novos níveis de sucesso e autoconfiança. A realidade é que o medo nunca desaparecerá completamente, mas você pode aprender a usá-lo a seu favor, como uma ferramenta para identificar áreas de crescimento e oportunidades para se fortalecer. Para lidar com o medo e a autocrítica, é essencial adotar um plano prático e estruturado. Primeiro, comece reconhecendo seus medos e pensamentos críticos quando eles surgirem. Use técnicas como a reestruturação cognitiva para desafiar esses pensamentos e questionar sua veracidade. Pergunte a si mesmo: essa crença é baseada em fatos ou em suposições? Em seguida, pratique técnicas de exposição gradual, colocando-se em situações que normalmente causariam medo ou insegurança, mas de maneira controlada e progressiva. Ao enfrentar esses desafios de frente, você começa a construir resiliência e confiança. Além disso, use exercícios de mindfulness e meditação para manter uma perspectiva equilibrada e reduzir a reatividade emocional. Esses passos simples, mas poderosos, podem ajudá-lo a transformar o medo em uma força motivadora. Como você reagiria a uma situação desafiadora se soubesse que o medo não é seu inimigo, mas um aliado que aponta o caminho para o crescimento? Você está disposto a experimentar essas técnicas para ver a diferença que elas podem fazer? Essas estratégias são cruciais porque fornecem ferramentas práticas para transformar o medo e a autocrítica de obstáculos em oportunidades.
Quando você aprende a gerenciar suas emoções e pensamentos de maneira eficaz, você está essencialmente reescrevendo seu próprio roteiro mental, movendo-se de um lugar de dúvida e insegurança para um lugar de confiança e determinação. Não se trata de eliminar o medo, mas de aprender a viver com ele de uma forma que o fortaleça. A autoconfiança não vem da ausência de medo, mas da coragem de enfrentá-lo e de crescer através dele. Em resumo, lidar com o medo e a autocrítica é um processo contínuo que exige prática e paciência. No entanto, ao aplicar técnicas de reestruturação cognitiva, exposição gradual e mindfulness, você pode começar a transformar esses desafios em uma fonte de motivação e autoconfiança. Cada pequeno passo que você dá em direção ao enfrentamento do medo é um passo em direção ao seu crescimento pessoal e ao fortalecimento de sua resiliência. Ao adotar essas estratégias, você começa a ver o medo não como uma barreira, mas como uma oportunidade para se tornar mais forte e mais confiante. Qual caminho você escolherá? Continuar permitindo que o medo e a autocrítica limitem suas oportunidades, ou adotar essas técnicas para transformá-los em aliados no seu crescimento? A decisão é sua. Você já parou para pensar como as pessoas e o ambiente ao seu redor afetam sua autoconfiança? Imagine estar constantemente cercado por pessoas que duvidam de suas capacidades ou que estão sempre enfatizando o negativo. Isso não só mina sua autoconfiança, mas também influencia diretamente a forma como você se vê e as decisões que toma. Por outro lado, quando você está rodeado por influências positivas e pessoas que o apoiam, que acreditam em você e que o incentivam a crescer, sua autoconfiança floresce. O ambiente em que vivemos e as pessoas com quem interagimos diariamente têm um poder imenso sobre nosso bem-estar emocional e psicológico. Estudos mostram que pessoas que se cercam de influências positivas tendem a ser mais resilientes, confiantes e satisfeitas com suas vidas. Portanto, construir um círculo de apoio que reforce sua autoconfiança não é apenas desejável, é essencial para o seu desenvolvimento pessoal e profissional. Imagine ter um grupo de amigos ou colegas que sempre o encorajam, que celebram suas vitórias e que o ajudam a se levantar nas derrotas. Pense em como seria ter um mentor que vê seu potencial e o orienta a cada passo. Com um círculo de apoio assim, cada desafio se torna uma oportunidade para crescer, e cada sucesso é uma celebração conjunta. Essa rede de apoio não só fortalece sua confiança, mas também lhe dá a motivação necessária para enfrentar os desafios de frente. Aprimorando habilidades de comunicação e linguagem corporal. A forma como você se comunica e a sua linguagem corporal tem um impacto profundo na maneira como os outros percebem sua autoconfiança. Uma postura ereta, um tom de voz firme e contato visual são sinais claros de segurança e autoridade. Da mesma forma, técnicas de comunicação assertiva permitem que você expresse suas ideias com clareza e confiança, sem parecer agressivo ou passivo. Quando você domina essas habilidades de comunicação e linguagem corporal, você não apenas transmite confiança, mas também influencia positivamente a forma como os outros respondem a você. Isso pode melhorar suas interações sociais e profissionais, permitindo que você seja visto como um líder natural, alguém em quem os outros confiam e respeitam. O benefício final de aprimorar essas habilidades é um aumento significativo em sua autoconfiança. Ao perceber que você está sendo ouvido e respeitado, sua autoestima cresce, e você se sente mais seguro para enfrentar novos desafios e se destacar em qualquer ambiente. Com uma comunicação eficaz e uma presença forte, você se torna uma versão mais confiante e assertiva de si mesmo, capaz de influenciar e liderar com sucesso. Você já percebeu como pequenas mudanças na sua postura ou na forma de se comunicar podem transformar a maneira como os outros o veem? O que você pode começar a fazer hoje para aprimorar essas habilidades? Praticando o autocuidado como pilar da autoconfiança. Muitas pessoas subestimam a importância do autocuidado e, como resultado, enfrentam burnout, baixa autoestima e uma falta geral de energia. Quando você não cuida de si mesmo, seja fisicamente, emocionalmente ou mentalmente, sua autoconfiança sofre. A falta de sono, má alimentação, falta de exercícios físicos e negligência emocional podem drenar sua energia e deixar você se sentindo inadequado e inseguro. Imagine um cenário onde você prioriza seu bem-estar em todas as áreas da sua vida. Ao praticar o autocuidado de forma consistente, você começa a se sentir mais energizado, mais em sintonia consigo mesmo e mais capaz de lidar com os desafios da vida. Sua pele brilha, sua mente é clara, e você tem a força necessária para perseguir seus objetivos com confiança e determinação.
A proposta é simples: incorporar práticas diárias de autocuidado em sua rotina. Isso pode incluir reservar um tempo para exercícios físicos, meditação, uma alimentação saudável, e até mesmo momentos de lazer que tragam alegria e relaxamento. Ao fazer do autocuidado uma prioridade, você não apenas melhora sua saúde física, mas também sua saúde mental e emocional, criando uma base sólida para uma autoconfiança duradoura. Pessoas que praticam o autocuidado regularmente relatam níveis mais altos de autoestima e bem-estar geral. Elas são mais capazes de lidar com o estresse, têm uma melhor imagem corporal e uma visão mais positiva de si mesmas. O autocuidado é o alicerce sobre o qual a autoconfiança é construída, e ao priorizá-lo, você garante que está sempre operando em seu melhor estado, tanto física quanto mentalmente. Você já percebeu a diferença que o autocuidado faz em sua vida? Quais práticas de autocuidado você pode começar a incorporar para fortalecer sua autoconfiança? Essas abordagens para influências positivas, comunicação eficaz e autocuidado são pilares essenciais para construir uma autoconfiança forte e duradoura. Qual dessas áreas você acha que precisa de mais atenção na sua vida agora? Enfrentar o medo e a autocrítica é um processo que, a longo prazo, constrói uma base sólida de autoconfiança e resiliência. Ao aprender a gerir esses sentimentos, você desenvolve a capacidade de se adaptar a novas situações e desafios com uma mente mais aberta e preparada. A autocrítica, quando bem manejada, pode se transformar em autoaperfeiçoamento, permitindo que você cresça a partir dos seus erros em vez de ser consumido por eles. No longo prazo, essa abordagem não apenas aumenta sua autoconfiança, mas também melhora sua saúde mental e bem-estar, promovendo uma perspectiva mais equilibrada e positiva da vida. Uma objeção comum é a crença de que o medo e a autocrítica são sempre negativos e devem ser eliminados. No entanto, é importante entender que esses sentimentos podem ser ferramentas poderosas de autodescoberta e crescimento. Quando você se sente autocrítico, por exemplo, está diante de uma oportunidade de identificar áreas de melhoria. O medo, por outro lado, pode servir como um indicador de que algo importante está em jogo, motivando você a se preparar melhor e a tomar medidas para proteger aquilo que é valioso para você. A chave é aprender a gerenciar essas emoções de forma produtiva, em vez de permitir que elas o controlem. Vivemos em uma era onde a pressão para o sucesso é alta e a comparação com os outros é constante. Nesse cenário, é comum que o medo e a autocrítica se tornem uma parte dominante de nossa mentalidade. Muitas pessoas se encontram em um ciclo interminável de dúvidas e críticas a si mesmas, o que pode levar à paralisia e impedir o progresso pessoal e profissional. Sem um manejo adequado, esses sentimentos podem se transformar em obstáculos significativos para a autoconfiança e o bem-estar emocional. Você já se pegou duvidando de si mesmo ou criticando suas próprias ações de maneira excessiva? Como você acha que esses sentimentos têm impactado sua capacidade de avançar? O problema surge quando o medo e a autocrítica são deixados sem controle, corroendo a autoconfiança e alimentando uma mentalidade negativa. Isso não só cria um ciclo de inação, mas também pode levar ao esgotamento emocional e ao afastamento de oportunidades que poderiam promover crescimento e desenvolvimento. Se não forem geridos, esses sentimentos podem sabotar seu progresso e impedir que você alcance seu potencial máximo. É inevitável que, para superar esses desafios e alcançar uma autoconfiança sólida, é essencial adotar uma abordagem estruturada para gerenciar o medo e a autocrítica. Em vez de vê-los como inimigos a serem eliminados, veja-os como professores que estão ali para ajudá-lo a aprender mais sobre si mesmo e sobre o que você realmente valoriza na vida. Para começar, utilize técnicas como a reestruturação cognitiva para desafiar seus pensamentos negativos e autocríticos. Pergunte-se: essa crítica é baseada em fatos ou em uma interpretação distorcida da realidade? Em seguida, utilize a prática da exposição gradual para enfrentar seus medos em doses pequenas e controladas, permitindo-se crescer em confiança à medida que enfrenta desafios menores. Por fim, integre a meditação e a atenção plena em sua rotina para manter uma mente equilibrada e reduzir a reatividade emocional. Você acha que, se começasse a ver o medo e a autocrítica como aliados no seu crescimento, poderia mudar sua perspectiva e suas ações diárias? Essas estratégias são eficazes porque mudam a forma como você se relaciona com seus próprios pensamentos e emoções. Em vez de ser controlado por eles, você aprende a usá-los como ferramentas para o autodesenvolvimento. A reestruturação cognitiva permite que você desafie suas crenças limitantes,
enquanto a exposição gradual e a meditação ajudam a fortalecer sua resiliência emocional e mental. Em resumo, a chave para transformar o medo e a autocrítica em ferramentas de crescimento é aprender a gerenciá-los de maneira eficaz. Ao aplicar técnicas como reestruturação cognitiva, exposição gradual e mindfulness, você pode começar a ver mudanças positivas imediatas em sua autoconfiança e bem-estar. Comece hoje a praticar essas técnicas simples e veja como você pode transformar obstáculos em oportunidades de crescimento. Você está disposto a começar a transformar seu medo e sua autocrítica em fontes de força? Qual técnica você experimentaria primeiro? 2. Aprimorando habilidades de comunicação e linguagem corporal. Imagine Carla, uma gerente de projetos que sempre teve ótimas ideias, mas que nunca conseguiu expressá-las de forma eficaz em reuniões. Sua postura curvada e seu tom de voz hesitante faziam com que suas sugestões fossem frequentemente ignoradas ou desconsideradas. Carla acreditava que se falasse baixo e evitasse o contato visual, passaria despercebida e evitaria críticas. No entanto, essa abordagem estava prejudicando sua carreira. Depois de um feedback de um colega, ela percebeu a necessidade de mudar sua abordagem e decidiu melhorar suas habilidades de comunicação e linguagem corporal. Jeito certo e jeito errado de fazer ou pensar. O jeito errado de pensar é acreditar que a linguagem corporal e a comunicação verbal não têm um impacto significativo na maneira como somos percebidos pelos outros. Muitos acreditam que basta ter boas ideias, no entanto, se essas ideias não forem comunicadas de forma eficaz, elas não terão o impacto desejado. Carla descobriu que o jeito certo de fazer era adotar uma postura ereta, usar um tom de voz claro e assertivo e fazer contato visual direto com seu público. Ao melhorar sua comunicação não verbal e verbal, ela começou a ser ouvida e respeitada em suas reuniões, e suas ideias passaram a ser vistas como valiosas. Você acha que sua linguagem corporal está ajudando ou prejudicando a forma como as pessoas o percebem? Como seria se você começasse a aplicar essas técnicas? O que evitar para não piorar a situação? Evite comportamentos que possam minar sua confiança, como evitar o contato visual, falar com um tom de voz baixo ou usar uma postura curvada. Esses sinais não verbais podem fazer com que os outros o vejam como inseguro ou desinteressado. Além disso, evite a comunicação agressiva ou passiva, que pode afastar as pessoas e criar mal-entendidos. A chave é encontrar um equilíbrio entre ser assertivo e respeitoso em suas interações. Após alguns meses de prática, Carla começou a ver uma transformação em suas interações diárias. Ela se matriculou em um curso de comunicação assertiva, onde aprendeu a importância da postura e da presença. Ela começou a fazer exercícios de postura na frente do espelho e a gravar suas apresentações para observar e corrigir seus próprios gestos e entonações. Em pouco tempo, Carla passou a ser vista como uma líder confiável, suas ideias começaram a ser mais valorizadas e ela ganhou mais influência em sua equipe. Em resumo, aprimorar suas habilidades de comunicação e linguagem corporal é essencial para construir e demonstrar autoconfiança. Usar a linguagem corporal de maneira eficaz. Falar de forma assertiva e manter uma postura segura são práticas que podem transformar a maneira como você é percebido e ajudá-lo a alcançar seus objetivos profissionais e pessoais. Comece a aplicar essas técnicas hoje mesmo e observe como pequenas mudanças podem ter um grande impacto. Você está pronto para começar a melhorar suas habilidades de comunicação? Qual técnica você acha que seria mais útil para você implementar agora? 3. Vivemos em uma era onde a demanda por produtividade é constante e a pressão para estar sempre disponível é imensa. Nesse ritmo acelerado, muitas vezes esquecemos de cuidar de nós mesmos. Negligenciamos nossa saúde física, mental e emocional em favor de cumprir prazos, atender expectativas e dar conta de tudo. Este cenário leva muitas pessoas a experimentar altos níveis de estresse, ansiedade e exaustão. O problema é que, sem práticas regulares de autocuidado, acabamos nos desgastando, o que afeta diretamente nossa autoconfiança e nossa capacidade de lidar com os desafios diários. A falta de autocuidado não só drena nossa energia física, mas também prejudica nossa clareza mental e equilíbrio emocional. Quando estamos sobrecarregados e exaustos, é difícil tomar decisões claras, enfrentar desafios com coragem ou mesmo acreditar em nossas próprias capacidades. Você já percebeu como a falta de autocuidado pode impactar? Criando um plano de ação para a autoconfiança absoluta. Passos práticos para transformar seu potencial.
Você sempre ouviu que para ser mais confiante, precisa se forçar a sair da zona de conforto, enfrentar desafios maiores e se colocar constantemente em situações de pressão. Mas e se eu dissesse que desenvolver autoconfiança não é sobre se pressionar até o limite, mas sim sobre criar um plano de ação diário que nutre sua mente e suas emoções de forma estratégica? E se, em vez de se sentir sobrecarregado, você pudesse construir sua autoconfiança passo a passo, de maneira sustentável e empoderadora? Essa abordagem pode ser a chave para alcançar uma confiança duradoura sem o desgaste emocional e mental. Nos próximos minutos, vou guiá-lo por um plano de ação prático e eficiente que você pode implementar imediatamente para começar a construir uma autoconfiança inabalável. Este plano é simples, direto e projetado para se ajustar perfeitamente à sua rotina diária. Ao final, você terá um roteiro claro para fortalecer sua confiança todos os dias, sem precisar se colocar em situações de desconforto extremo. Fique comigo, porque o que você está prestes a aprender pode ser a virada de jogo que você estava esperando. Imagine continuar vivendo cada dia com aquela voz crítica interna dizendo que você não é bom o suficiente, que nunca será capaz de enfrentar certos desafios ou que não merece certos sucessos. Isso cria uma sensação constante de frustração e estagnação. Agora, imagine um cenário diferente. Você acorda todas as manhãs com um senso de propósito claro, sentindo-se seguro em suas habilidades e confiante para enfrentar qualquer situação que apareça. Cada desafio se torna uma oportunidade de crescimento e cada vitória, um combustível para sua autoconfiança. Essa é a diferença entre continuar preso ao medo e à dúvida ou adotar um plano de ação que o leva ao sucesso. Você já sentiu que a falta de confiança está te segurando? Como seria sua vida se você pudesse superar isso e começar cada dia com confiança e determinação? Por que é tão crucial ter um plano de ação específico para desenvolver autoconfiança? Porque a confiança não é algo que você simplesmente adquire de uma vez, é algo que se constrói diariamente, através de ações consistentes e intencionais. Sem um plano, você está à mercê das circunstâncias, reagindo aos altos e baixos da vida sem um senso de direção. Com um plano, você está no controle, construindo uma fundação sólida para uma confiança que cresce continuamente. Você merece sentir confiança todos os dias. Você precisa de uma estratégia para cultivar essa confiança de forma constante. E com um plano de ação diário, você vai ter exatamente isso: confiança consistente e em crescimento, dia após dia. Eu também já estive no seu lugar, sentindo-me preso em ciclos de insegurança e autocrítica, sem saber como quebrar esse padrão. Mas descobrir e seguir um plano de ação diário fez toda a diferença para mim. Não só comecei a me sentir mais seguro em minhas capacidades, mas também passei a encarar os desafios com uma mentalidade mais positiva e proativa. Se eu consegui, você também pode. Você também se sente às vezes preso em um ciclo de insegurança? E se você tivesse um plano claro para construir sua confiança todos os dias, como isso mudaria sua vida? O que evitar e não fazer X o que fazer? Evite cair na armadilha de tentar construir confiança de uma só vez ou esperar que ela simplesmente apareça. Isso só leva à frustração e ao sentimento de insuficiência. Em vez disso, comece a implementar passos práticos e diários. Escreva 3 coisas pelas quais você é grato a cada manhã. Pratique autoafirmações positivas e estabeleça pequenas metas alcançáveis que reforcem seu senso de realização. Use recursos adicionais como livros, cursos ou técnicas de meditação para fortalecer sua jornada. Ao fazer isso, você estará construindo uma base sólida de autoconfiança que cresce de forma constante e natural. Criar um plano de ação para desenvolver autoconfiança é essencial para transformar o potencial em realidade. Com passos práticos como práticas diárias de gratidão, autoafirmação e estabelecimento de metas, você pode começar a construir sua autoconfiança de maneira sustentável. Adicione a isso recursos adicionais como livros, cursos e técnicas específicas para continuar fortalecendo sua jornada. Lembre-se, a confiança é construída dia após dia, e com um plano sólido, você está no caminho certo para alcançar uma autoconfiança absoluta. Qual será o primeiro passo que você vai tomar hoje para começar a construir sua autoconfiança? Está pronto para assumir o controle de sua jornada? Chegamos ao final deste guia para construir uma autoconfiança absoluta, mas a sua jornada está apenas começando. Agora você tem em mãos as ferramentas, estratégias e planos necessários para transformar sua vida de dentro para fora. Mas a grande pergunta é: o que você vai fazer com esse conhecimento?
Imagine-se daqui a um ano. Se você começar a implementar essas estratégias hoje, como será a sua vida? Como você se sentirá ao acordar todos os dias sabendo que está confiante e preparado para enfrentar qualquer desafio? Ou, por outro lado, se você continuar como está agora, o que estará perdendo? A escolha é sua, e o momento de agir é agora. Você está pronto para dar o próximo passo e construir a vida confiante e plena que sempre desejou? Ou vai deixar essa oportunidade passar e continuar se perguntando como poderia ter sido? A decisão está nas suas mãos.